Muito bem! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao curso Luz, Câmara e Aprovação. Sandro aqui na área para te passar hoje um conteúdo de Biologia, isso mesmo. Vamos trabalhar hoje a frente 2 de Biologia. O nosso tema será Populações, Comunidade e Sucessão Ecológica, beleza? Então, segura aí, a videoaula ela é rapidinha, então preste bastante atenção, tá? Aqui, certo? Eu costumo escrever tudo aqui nesse canto esquerdo aí da lousa, todos os tópicos que nós vamos trabalhar hoje. Então nós teremos uma introdução, nós teremos também a parte de populações, tá certo? E em populações o que nós vamos trabalhar? Relações intraespecíficas positivas, relações intraespecíficas negativas, densidade populacional. Mas, professor, eu sempre estudei densidade em química, né? Sendo essa razão da massa pelo volume. Agora você está falando de densidade populacional, crescimento populacional e como que a população humana ela se relaciona com tudo isso. Sucessão ecológica será a nossa próxima videoaula, que é a continuação disso daí, beleza? Então, no nosso tópico aqui de introdução, o que nós precisaremos entender? Primeira coisa, espécie. O que são indivíduos de uma mesma espécie? O que caracteriza? Indivíduos de uma mesma espécie, eles podem se reproduzir, tá certo? E gerando descendentes férteis, tá certo? Eles conseguem ter essa capacidade de reprodução, tá certo? E gerando seus descendentes férteis. Mas, professor, não é meio óbvio que seus descendentes vão ser férteis? Nem sempre. Indivíduos de espécies distintas podem gerar descendentes e eles vindo a ser híbridos, né? Naquele clássico caso do jumento com a égua que dá o burro ou a mula. O burro, ele sempre vai ser estéril, já a mula, ela pode ou não ser fértil. Beleza? Então, isso daí é um pouquinho interessante. A espécie, então, vamos pensar aí numa população, de uma espécie de onças pintadas, por um exemplo. Tá? Me veio à cabeça aqui onças pintadas. Um grupo de onças pintadas, né, tá certo? Interação entre elas elas vão compor o quê? Uma população. Então, espécie, população, beleza? Então, espécie vai dar origem aí um conjunto de espécies, tá certo? Perdão, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vai dar origem a uma população, tá certo? Para ser uma população, elas têm que pertencer à mesma espécie e ocupar o mesmo ambiente. E essa população, posteriormente, ela dará origem a uma comunidade. Como assim, professor, vai dar origem? Como assim, professor, vai dar origem a uma comunidade? Imagina que nós temos no Pantanal, nós temos uma população de onça pintada, mas nós não temos somente uma população de onça pintada. Nós temos de sucuri, você vai ter de pássaros, você vai ter dos vegetais, então de todas essas outras populações aí naquele ambiente. É muito importante ser frisado isso daí, tá certo? Próximo tópico aqui, nós vamos falar das relações relações com cedilha, tá? Relações intraespecíficas. O que são relações intraespecíficas? Né? Intraespecíficas, ou seja, ela está dentro específica de espécie, tá certo? Então, ocorrem seres da mesma espécie. Por exemplo, vamos pegar a onça pintada. Qual é o tipo de relação que as onças pintadas elas têm entre si? Né? Essas são relações intraespecíficas. E as relações interespecíficas? Relações interespecíficas. As relações interespecíficas já são de espécies diferentes. Então, é a onça pintada se relacionando com o jacaré, com as plantas, com as suas presas, enfim. Tá certo? Então, são entre espécies diferentes. Vamos escrever, então, espécies diferentes. Tá certo? Essa aula, ela corresponde à aula 13 e 14. Beleza? Da nossa organização. Só para frisar aí. Então, Biologia 2, aula 13 e 14. Tá bom? Relações interespecíficas, né, então. Tá certo? Nós somos de espécies diferentes. Vamos agora para o tópico de populações. Então, essa foi a nossa introdução. Tá certo? Vamos recapitular aqui. Indivíduos da mesma espécie constituem uma população. Tá certo? População, então, são indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo ambiente. Relações entre populações diferentes vai dar origem à nossa comunidade. O que são relações intraespecíficas? São relações da mesma espécie, tá certo? De seres entre seres da mesma espécie. E relações interespecíficas são relações
entre indivíduos de espécies diferentes. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá piscando, tá gravando, como diz o amigo tiozão. Ah, tiozão! Vamos lá, populações então. Populações. Cara, você vê que meu cedilha é um desastre, tá? É um desastre. Populações. Então, o que são populações? O que constitui uma população? População de habitantes, por um exemplo da Terra, né? Corresponde à espécie humana, né? Não leva em consideração a espécie de boi, a espécie de cavalo, a espécie de porco, porque imagina o contingente, passaria dos 8 bilhões tranquilamente. Então, o que isso daí tem a ver, né? Populações, então, são indivíduos da mesma espécie, tá certo? Então, populações, vamos fazer uma satã. Indivíduos da mesma espécie, tá certo? Indivíduos da mesma espécie aí, tá certo? Só que detalhe que eles vivem aonde? Eles vivem aonde, professor? Vivendo no mesmo... Vamos colocar lugar? Lugar não fica muito bacana, né? Vamos colocar ambiente. Porque o pessoal da biologia, eles é meio metido, então eles gostam de colocar ambiente, né? Já o pessoal da geografia vai utilizar espaço, né? Beleza, então, populações, indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo ambiente. Vamos falar das relações interespecíficas positivas? Bota na tela pra mim. Ó, eu vou colocar RI, tá? R de relações e de intraespecíficas, tá certo? Vou colocar isso, intraespecíficas. Relações interespecíficas. Eu escrevi, ó, relações interespecíficas. Beleza, densidade populacional. Beleza. Só lembrando aqui, ó, relações intraespecíficas que são positivas, relações interespecíficas aí, tá certo? São de espécies diferentes. Às vezes o pessoal, eles acabam confundindo o quê? Pensando assim, professor, eu falo, diga, meu caro aluno, nós temos relações de uma mesma espécie que são positivas e relações de espécies da mesma espécie que são negativas? Sim. Da mesma maneira que nós temos relações entre espécies diferentes que são benéficas, como por exemplo mutualismo, protocooperação, que nós não vamos trabalhar na aula de hoje, vai ser na próxima aula, beleza? Na próxima aula, não sei se nós trabalhamos na aula anterior, não sei em qual sequência está saindo esse vídeo aí, mas enfim, nós teremos uma aula somente de relações interespecíficas, então vai ser mutualismo, protocooperação, essa parte do inclinismo, tá certo? Parasitismo, tudo bem? Então, vão ser esses tipos de relações. Tem as relações interespecíficas positivas, as relações interespecíficas negativas, ok? Então, beleza. Mas aqui nós estaremos trabalhando com as Então, R. Eles vão fazer aqui, então, olha só. R e relações intraespecíficas mais relações intraespecíficas positivas. Beleza? Quais são os tipos de relações intraespecíficas positivas que nós temos? Nós temos aqui a colônia. Beleza? Se eu falo intraespecífica, é a mesma espécie, tá bom? A colônia e a sociedade. Meus amigos, veja bem, a sociedade brasileira, ela não tá sabendo agir como colônia. Porque a colônia, meus amigos, eles possuem uma ligação física. Na colônia tem ligação. Uma ligação física. Olha só, hein, que bacana. Já na sociedade, não há ligação física. Não há ligação física. Tá? Não há ligação física. Mas professor, como assim, professor? Ligação física, não há ligação física. Olha só, preste atenção. Quando eu digo que tem ligação física, exemplos de seres vivos, tá certo? Que se relacionam entre si nessa questão de colônia e possuem, tá certo? E possuem aí uma ligação física, como por exemplo os poríferos. Poríferos, inclusive, constituem aí um dos filos, tá certo? Dos animais, tá certo? Então você tem o reino Metazoa, que é o reino dos animais. Daí você tem lá poríferos que não possuem cavidade digestória, você tem quinidários que têm cavidade digestória, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados, tá certo? Então, os poríferos, eles não possuem, e outros que logo em seguida também vão ter essa ligação física, que vão possuir essa ligação física, são os quinidários, tá certo?
Poríferos, nós os classificamos, eles tendo uma relação de colônia, ou seja, eles possuem uma ligação física, porém eles não possuem cavidade digestória, tá certo? Então eles se alimentam por filtração, não possuem também tecidos verdadeiros, por isso nós dizemos que eles são aí parazoários. Já os quinidários, eles possuem somente 2 folhetos embrionários. Lembra qual que era? Era o ectoderma e o endoderma. O mesoderma eles não vão possuir, tá? Mas eles vão possuir uma cavidade digestória verdadeira. Por isso eles são classificados como enterozoários aí. Lembrando que o sistema circulatório ele surge a partir dos anelídeos aí. Tranquilo? Então vamos lá, vamos lá então. A diferença é essa. Na colônia eles possuem uma ligação física, na sociedade não há ligação física. Mas professor, que tipo de seres vivos que se relacionam em sociedade? O ser humano é um exemplo? Sim, o ser humano ele seria um exemplo. Mas o ser humano ele possui essa capacidade de organização muito bem estabelecida. Quando a gente trata de biologia, a gente poderia incluir o ser humano sem problema nenhum, mas um exemplo muito claro disso, porque eles se organizam, né? Então, relações interespecíficas positivas. Como que seres da mesma espécie têm uma relação positiva? Por exemplo, colônia e sociedade. Na colônia eles têm uma ligação física, por exemplo, nos quinidários aí como a caravela portuguesa, você tem uns que são responsáveis pela digestão, vocês vão ter os seres que são responsáveis aí pela defesa, pela captura de alimentos, pela locomoção, tá certo? Então eles possuem uma ligação física. Na sociedade nós teríamos aí, por um exemplo, alguns insetos, dentre eles a formiga, né? Você não vê muitas formigas aí juntas uma na outra, né? Os insetos. Cara, o que é bacana a gente falar aqui insetos? Ah, insetos, então, por exemplo, aranha e tudo mais. Não, a aranha ela não é um inseto, tá certo? Ela é um aracnídeo. Ela pertence aos artrópodes. Então, nos artrópodes nós teríamos insetos, tá certo? Nós teríamos os insetos, nós teríamos aracnídeos e os crustáceos, beleza? É o filo com maior variedade aí de seres vivos, beleza? Com maior variedade de seres vivos, beleza? Posteriormente, nós teríamos aí, qual mesmo que nós teríamos? Nós teríamos plateumintos, nemateumintos, artrópodes, moluscos, equinodermos, acredito eu que seriam aí os moluscos, se eu não me engano, variedade de espécies seres vivos, tá certo? Mas eu sei que, com certeza, aí os crustáceos, então os insetos pertencem aí, os crustáceos não, os insetos pertencem aos artrópodes e os crustáceos também pertencem aos artrópodes. Qual é uma característica dos artrópodes? Eles possuem uma... Os artrópodes, vamos lá, vamos voltar, ele possui um exoesqueleto constituído de quitina. Estava confundindo com parede celular dos fungos, que também é quitina, tá certo? Mas possui apêndices articulados, então essas são características dos artrópodes aí. Vamos ver quanto tempo que nós tem? Nós temos só 8 minutos, tem que correr então, hein, mano? Então, sociedade não há ligação física, insetos, beleza, vamos lá. Relações interespecíficas negativas. Então, vamos fazer aqui o RI negativo. Relações interespecíficas negativas, o que nós temos? Nós temos aí o canibalismo e a competição, tá bom? Então nós temos aqui o canibalismo, tá certo? E a competição. Professor, mas competição, competitividade não é bom? No reino humano até que beleza. Aqui acaba sendo um pouco ruim, porque você vai ter um gasto de energia muito alto, você pode ter a exclusão, a perda aí de alguma das espécies, tá bom? Então, relações interespecíficas negativas, nós temos o canibalismo. O que é canibalismo? É um ser de uma espécie se alimentando de um ser da mesma espécie. Devorando um ser da mesma espécie aí, tá certo? E a competição, tá certo? Então, seriam seres entre si que vão ocupar o mesmo ambiente, vão disputar os mesmos recursos aí, e geralmente o indivíduo mais bem adaptado, isso daí Darwin vai falar através da seleção natural, é o que vai sobreviver. Darwin não vai conseguir explicar como que ocorrem essas mutações, essas mudanças, tá certo? Para isso, surge a teoria do neodarwinismo. Beleza? Ou teoria sintética da evolução, que vai se encarregar de pegar aquele conteúdo da genética, das leis de Mendel e aplicar sobre isso daí. Beleza? Então, vamos lá. Então, basicamente é isso daí, tá certo? Bora então agora para a densidade populacional. Vou escrever aqui em cima. Faço aqui, olha só. Densidade populacional. Densidade populacional. O que é densidade populacional? É o número de habitantes pela área que eles ocupam, beleza? É o número de habitantes pela área que eles ocupam. Habitantes fica muito relacionado à espécie humana. Então, número de indivíduos. Tá? Então, número de indivíduos
check, pela área ocupada. Por exemplo, qual país tem uma densidade populacional maior, Japão ou Brasil? O Japão tem uma densidade populacional muito maior do que o Brasil. Mas qual país tem mais habitantes? O Japão, porque se a densidade é maior? Não, porque essa relação aqui, ó, de número de indivíduos pela área. Por exemplo, São Paulo ele é um estado muito grande, ele tem muitos habitantes, e a sua densidade populacional ela acaba sendo grande, porque você tem muitos habitantes numa área grande, né? Agora você pega, por exemplo, a densidade populacional de Minas Gerais, por exemplo, ou de Mato Grosso, vamos pegar aí o Mato Grosso, né, normal, você vai ter uma densidade populacional muito baixa, porque você tem uma área gigantesca para uma quantidade de habitantes não tão grande, não tão volumosa assim como no estado de São Paulo. Deu para entender? Então é basicamente isso daí, é o número de indivíduos pela área aí. Ok? Estão dando para entender? O que nós vamos falar agora aqui então? Nós falamos dessa questão de densidade populacional. O que tem a ver essa questão de aumento, redução ou estabilidade do número de habitantes? É isso que a gente vai falar agora aqui, ó. Então, quando nós tivermos um crescimento, professor, quando que eu vou ter um crescimento? Quando eu vou ter uma estabilidade? Estabilidade. E quando eu vou ter uma diminuição? Diminuição no quê? No número de habitantes, tá? Vou colocar aqui crescimento de indivíduos, diminuição de indivíduos. Vou abreviar por indivíduos, tá bom? Diminuição de indivíduos. Beleza? Quando eu terei esses casos? No meu crescimento é quando eu tiver uma taxa de natalidade mais a minha imigração, gente que está chegando, maior que a mortalidade mais a minha emigração, que são as pessoas que estão saindo. Então, o crescimento de indivíduos numa região, ela vai se dar quando a minha taxa de natalidade mais a taxa de imigração, a gente está chegando, é maior do que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração. Pessoas que estão saindo. Estabilidade, quando a natalidade mais a imigração for igual à mortalidade mais a emigração. Lembrando que isso é voltado para o conteúdo de biologia. Então, nós não estamos trabalhando essa questão de fenômenos relacionados ao espaço, ou utilizando aí os conceitos de Milton Santos, tá certo? Então, meio natural, meio físico, meio natural, meio técnico, científico, informacional. Nós não estamos trabalhando com isso, tá bom? Foco aqui é biologia. Então, vamos lá. Na diminuição, a taxa de natalidade mais a taxa de imigração, a gente está chegando, ela é menor que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração aí, tá certo? Então, um crescimento populacional, ou essa relação aí de indivíduos, ela pode ter um crescimento, uma estabilidade, uma diminuição, dada por essas variantes. Quais são os 4 fatores que se relacionam com o crescimento de uma população? Então é natalidade, imigração, mortalidade e emigração. Beleza? Estamos vendo aqui os tópicozinhos, aqui eu tenho os tópicos aqui, imigração contribui. O que é reprodução? Qual a importância da reprodução, professor? Reprodução. Manutenção da espécie. Então olha só, o crescimento, a estabilidade e diminuição ela é dada por esses fatores, mas o que mantém a manutenção, permitindo que aquela espécie ela continue existindo, é a reprodução. Manutenção da espécie. Beleza? Nós teremos os mecanismos pré-zigóticos de reprodução, ou seja, quando espécies diferentes não se cruzam, e mecanismos pós-zigóticos, quando espécies diferentes se cruzam, porém geram descendentes híbridos, né, ou também chamados aí de inférteis, né? Não férteis, beleza? Então, reprodução, manutenção da espécie. Aí, muito bem. O que é potencial biótico? Outro teminha também muito importante aí para a gente frisar, beleza? Potencial biótico. Potencial biótico. Potencial biótico. Potencial. Olha só, olha só, professor Boaro aí na veia. Potencial biótico é o que? A capacidade, beleza, de reprodução. Capacidade de reprodução. Por isso nós falamos da reprodução anteriormente ali. Beleza? É a nossa capacidade de reprodução. Por exemplo, quem que vai ter uma capacidade de reprodução maior? Um elefante ou um rato? O elefante, porque o elefante ele é muito maior. Não, a capacidade de reprodução é quantos indivíduos ele consegue gerar naquele tempo com aqueles recursos. Então, o potencial biótico, por exemplo, de um rato, ele é muito maior, por exemplo, do que uma espécie humana. O período de gestação é menor, a quantidade de indivíduos que podem nascer acaba sendo muito maior, então o potencial biótico ele é maior aí, tá certo? Como que o ambiente trabalha nessa questão aí, professor, do ambiente desse potencial biótico?
O ambiente ele trabalha como um elemento de seleção natural. Imagina que uma população de ratos eles vão ter alimentos à vontade, eles vão ter ambiente e não vão ter predadores. Né? Nós teremos uma curva aí exponencial crescente mostrando o quê? Que, vai crescer muito essa população. Agora o ambiente ele dá aquela controlada. Poxa, imagina que um rato numa casa, ele vai ter uma vasta variedade de alimentos só para ele. Agora imagina 100 ratos nessa mesma casa com a mesma disponibilidade de alimentos. Poxa, já começa a ser só um pouquinho de alimento aí para ele. Tá certo? Esse foi um exemplo bem básico, bem chulo aí. Mas, só para você ter noção, então entender um pouco essa questão do potencial biótico, e o ambiente ele atua como elemento de seleção natural do crescimento dessa espécie aí. Tá certo? Por isso nós temos uma população não controlada, tá certo? Uma população não controlada quando não tem elementos de seleção natural, tá certo? Então vai ser disponibilidade de alimento, ambientes predadores, tá certo? E uma população controlada é quando ela vai ter esses fatores de influência no potencial biótico. Acho que eu fiquei claro. Por isso nós conseguimos fazer uma curva, olha só que interessante. Tá certo? Esse daqui seria o número. Já deu tempo, mas nós temos mais 2 minutinhos. Segura aí que já vai dar tempo. Número de indivíduos e o tempo aqui, tá certo? Sem fatores de seleção natural ou de resistência ambiental, a curva seria mais ou menos assim, tá certo? Olha só como cresce rápido. Mas devido aos fatores de seleção natural, de resistência ambiental, nós teremos uma curva desse jeito aqui, tá certo? Então observa que ela cresce, mas daí estabiliza essa quantidade de indivíduos. Aqui, entre essa curva, que seria o potencial biótico, beleza? E aqui nós chamamos essa curva de curva sigmoide. Curva sigmoide. Beleza? É muito importante você entender essa área entre a curva de potencial biótico e a curva sigmoide. Nós chamamos de fatores de resistência ambiental, ou simplesmente a resistência ambiental. Resistência ambiental. Beleza, galera? A população humana, a princípio, era para ela crescer desse jeito, porque, poxa, nós teremos uma quantidade limitada de ambientes, nós teremos uma quantidade limitada de alimento, nós teremos doenças. Só que o ser humano, ele conseguiu, a espécie humana, né, a população humana, ela conseguiu controlar, ou então modificar muito desses mecanismos. Então, poxa, essa doença matava a nossa espécie, agora não mata mais, a gente conseguiu vacina, nós conseguimos soros. Nós tínhamos uma pequena quantidade de produção de alimento. Aumenta a quantidade de produção de alimento para atender toda essa população. A gente sabe que não é toda a população, mas enfim, para conseguir alimentar essas pessoas aí, tá certo? Então, a curva de crescimento da população humana quase se